Ninguém confiaria em um motor ou uma turbina a jato feita à mão. Queremos peças fabricadas por máquinas. São elas que constroem um mundo moderno. E nossa vida não existiria sem elas. Hoje, em Maravilhas Modernas, máquinas operatrizes. Maravilhas Modernas. As máquinas operatrizes são aparelhos movidos a energia, usados principalmente para criar peças de metal. Tais peças podem ser o molde para os faróis de um automóvel, ou podem ser a estrutura para o corpo de um avião. Podem ainda ser peças de outras máquinas. As operatrizes deixam seu legado gravado ou modelado no metal de todo e qualquer produto imaginável. It produces thousands of parts that go into the makeup of various items that we utilize every day. If there's no machine tool, everything would have to be shaped by hand scraped, fitted, or filed into specific shape to fit into mating parts. All these inventions that came about in the late 19th, early 20th century might not have come about as easily as they had if it were not for machine tools. As máquinas operatrizes são basicamente ferramentas. Pensemos em uma furadeira manual. A operatriz mecaniza o processo da ferramenta e realiza o trabalho com maior precisão e eficiência do que o homem. As máquinas operatrizes mais utilizadas atualmente são os chamados centros mecânicos. Eles executam uma série de operações que vão da fresagem à perfuração. Um bloco de metal entra na máquina e dela sai uma peça terminada. Tudo isso começou na Cincinnati Screw and Temp, empresa fundada em 1884 por George Miller e Fred Holtz. Atualmente, ela é uma das maiores fabricantes de máquinas operatrizes do mundo. What we do here in Cincinnati is we design, manufacture, and assemble all of our machine tools built in the United States. This particular machine is called the U5 because it can operate on 5 sites of a part. And these days, our customers, in trying to reduce setup, they want to complete a part in one operation. Hence, they want to be able to operate on all 5 sides of the part. Typical customers of this kind of machine tool are tool and die manufacturers. The machine would come in and would actually shape the die, for example, in the shape of a door frame for a car. There are 2 Pentium microprocessors running the computer that runs this computer numerical control machine. The computer directs all the operations of the machine tool. There might be up to 50,000 unique tool points all blended together in one motion. You can store literally hundreds of thousands of data points in a machine like this. Mas estas máquinas têm seu preço. Um modelo chega a custar $1 milhão e pode sair pelo dobro em caso de itens adicionais. Outro grande fabricante de operatrizes foi a Erica LeBlond, fundada em 1887 com alguns poucos funcionários. Hoje ela é a Makino Company, uma das maiores fabricantes de operatrizes do mundo. São dela as máquinas que produzem peças para o programa ônibus espacial. This is one of the stages of an impeller for the main shuttle engine. What happens is we take 3 of these, stack them together, and together they'll generate about 76,000 horsepower running at 36,000 RPM. This is a turbo pump for the oxygen on the main shuttle engine, and it has the ability to drain a swimming pool, Olympic-sized swimming pool, in 59 seconds. A peça é confeccionada a partir de um bloco de titânio de $50 mil, cortado pelo centro mecânico dentro de especificações extremamente complexas e precisas. It takes about 13 or 14 days straight just to mill this part. So this is probably as difficult as it gets. A máquina operatriz é a extensão das ferramentas mais básicas do homem, as mãos e o cérebro.
Formas rudimentares de operatrizes existem há centenas de anos. Os celtas fabricavam braceletes forjados por volta de 100 a.C. Alguns desenhos mostram amoladores de espada já na Idade Média. No início do século XVII, serrarias e moinhos eram construídos ao lado de córregos e acionados pela água. Na década de 1680, Pedro o Grande usava pequenas ferramentas como peça de decoração. Mas a história da máquina operatriz moderna, capaz de modelar metais pesados, começa com a Revolução Industrial Inglesa no século XVIII. Surgia então uma nova fonte de energia, o vapor. E em 1765, James Watt criou um mecanismo a vapor seguro o bastante para alimentar uma máquina. O mecanismo se utilizava do movimento do pistão para girar um eixo de manivela, processo batizado de força rotativa. A roda de Watts mais tarde proveria energia para a primeira máquina operatriz moderna. The real beauty of the steam engines, at least related to the machine industry, is that you could put a steam engine anywhere. You didn't need a water source. You didn't need a mill run to operate a wheel. You could put a steam engine of any size in your factory and do machining. It was really an innovation to have a steam engine that could be hooked up almost anywhere. Steam engines, however, were difficult to run. They took a long time to get started. They had to be well lubricated. They were loud. Unfortunately, they were quite dirty. They were surely not safe. Apesar das desvantagens, a invenção de Watts deu origem às primeiras máquinas operatrizes modernas. A maioria delas também a vapor. Algumas eram adaptações de ferramentas já existentes, outras eram ideias novas. O período entre meados do século XVIII e o início do século XX marcou o desenvolvimento das operatrizes. We think that we are so far advanced today, and we are so clever and so smart and have so much technology behind us, and yet the early people that devised the first machine tools really were very, very bright individuals. It was a by guess and by golly type of thing that eventually produced something of value. They didn't have the college degrees that are evident today, but by golly, they had a lot of ingenuity and they used it. As máquinas operatrizes contribuíram para a comercialização de produtos que apenas a nobreza possuía antes da Revolução Industrial. Do dia para a noite, eles passaram a ser produzidos em grande escala e baixo custo. As máquinas que tornaram isso viável podem ser divididas em 7 categorias. A primeira é o torno mecânico, também conhecido como máquina de brocar. A segunda é a plaina mecânica, cuja função é desbastar o metal como uma plaina de madeira. A outra é a mais resistente das operatrizes, a retífica de fresas. A exemplo da plaina, ela alisa e dá forma ao metal. As 4 máquinas restantes são as perfuratrizes, os esmeris, as serras elétricas e grandes máquinas de modelar chamadas prensas de moldar. Todas inventadas pelo homem com um pouco mais do que apenas a intuição. A seguir, conheceremos melhor todas elas. É difícil traçar uma linha clara da evolução das máquinas operatrizes. Elas foram inventadas para uso particular e produção de algum item específico, sem a intenção de venda. Além disso, os primeiros fabricantes de máquinas se reuniam e visitavam uns aos outros para trocar ideias. Não havia respeito pelas patentes, e as leis que as protegiam eram difíceis de fazer cumprir. Mas o certo é que a primeira operatriz inventada foi o torno mecânico, também chamado de máquina de brocar. Seu inventor foi John Wilkinson, conhecido na sua época como o grande mestre do ferro graças às suas habilidades.
Wilkinson trabalhava no ramo da fundição de ferro desde os 20 anos, idade em que construiu seu primeiro alto-forno. Em 1775, ao notar que poderia fabricar canhões perfurando barris maciços, o ferreiro usou a máquina a vapor de Watts para construir o primeiro torno mecânico. Outros modelos iguais logo o seguiram, a maioria utilizada para fabricar armas e canhões. Entretanto, a invenção de Wilkinson também foi utilizada para dar pistões maiores à própria máquina a vapor. A exemplo de muitas operatrizes, o torno aperfeiçoou a máquina que o ajudou a ser concebido. Pouco depois da criação do ferreiro, surgiu o torno de corte. The lathe is probably the most versatile machine and the most widely used of all the machine tools because so many things are cylindrical in nature. And its primary purpose is to cut metal down to a specific diameter. This is important if you're going to make an axle shaft, for instance, for a wagon so that the wagon wheel would fit on. It's important in the manufacture of any type of automobile parts, transmissions, engines. Virtually everything is basically cylindrical in nature. And this is turned on a lathe. Mas não foi Wilkinson quem inventou o torno de corte, e sim o inglês Henry Maudslay, aprendiz do fabricante de cadeados Joseph Bramall em 1791. Maudslay se tornou chefe da oficina, mas quando Bramall se recusou a lhe dar um aumento, o jovem seguiu seu caminho. Em 1797, inspirado no torno de madeira, Maudslay criou o primeiro modelo de metal para fabricar parafusos. No início do século XIX, o americano Tom Blanchard inventou um novo tipo de torno para talhar coronhas de madeira. A máquina foi batizada de torno copiador. He would put in essentially a pattern piece in the top of the machine, and the lathe would follow this pattern to create another identical gun stock in 20-25 minutes. It was this type of machining that they were going for, especially in the firearms industry, where you could pump out these pieces and then assemble them. O torno sofreu algumas modificações, como as manivelas colocadas de um único lado para que os operadores não tivessem de se mover. Em 1845, Stephen Fitch, de Connecticut, criou o torno revólver, no qual várias ferramentas se revezam no processo de corte. Em 1887, a R.K. LeBlond abriu uma filial em Cincinnati, cidade que ficaria famosa pela fabricação de máquinas operatrizes. Tempos depois, a LeBlond se tornou a maior fabricante de tornos do mundo. This is a 1903 R.K. LeBlond lathe. It's manufactured here in Cincinnati. The lathe is the oldest form of all machine tools. The idea of actually turning an object to shape it into a round shape or a smoother round shape goes back millennia, even to the time of the first wheels. Dois importantes aspectos do torno são a velocidade na qual a peça gira e a velocidade com que as ferramentas trabalham a peça. The speed of the lathe is controlled by the pulley size, which is set on the lathe itself. The smaller the pulley wheel that it's set on the lathe, the faster, the higher the RPMs. The larger, the slower. And there's another pulley wheel system which controls the feed rate, the rate that the tool moves either one direction or another on the stock that's being worked. Mesmo com a passagem do vapor para o diesel e deste para a eletricidade, os tornos atuais se parecem muito com os modelos de 100 anos atrás. You can make a machine tool faster, you can make them more accurate, you can make them more precise, but the principles behind cutting, shaping, and finishing a piece of metal have remained the same. Embora os princípios sejam os mesmos, o tamanho é diferente. O eixo de alguns tornos chega a ter 12 metros. Em tempos de guerras mundiais, as máquinas operatrizes trabalharam a todo vapor. As far as the R.K. LeBlond Company is concerned, they had a tremendous role in World War I and World War II.
They produce what we call a gun boring lathe for the various artillery pieces that were used throughout the war, the big howitzers. Há quem pense que a América não teria vencido a Segunda Guerra sem as operatrizes. Without the quality of machines that we had, which produced quality parts, we never could have provided the war material for England, France, and the Australians, the Canadians. They all used American equipment. I think they made the difference between our winning the war or possibly losing the war. If we had not been able to supply virtually the rest of the world with the necessary war material, we might be saluting the Nazi flag today. Nos anos 60, os tornos ganharam a ajuda do computador e se transformaram nos centros mecânicos de hoje. Most modern turning machines are computer controlled. You have originally spindle speeds of 3,000 to 4,000 RPM. Now you're talking 20,000 to 30,000 RPM. Almost all the things that rely on motion from electric motors involve parts that spin, and most of those parts are produced on lathes and turning machines. Os tornos não foram criados isoladamente, já que outras operatrizes surgiram ao mesmo tempo. A plaina mecânica, por exemplo, foi uma das mais importantes operatrizes do seu tempo. Comparada à plaina de madeira, esta máquina serve para desbastar superfícies de metal. Há modelos em que a peça se move sob a ferramenta e outros em que a ferramenta se move sobre a peça. Atribui-se a invenção da plaina mecânica em 1814 a James Fox, um mordomo que virou torneiro. Um dos modelos mais antigos se encontra na cidade de Windsor, Vermont, no museu que abriga a maior coleção de máquinas operatrizes do mundo. Ed Battison é o fundador. Most of the early machine tools have no maker's name on them. They were made by the people that needed them rather than the people that were making a market out of selling them. We have an iron planer. It's operated entirely by hand, and it was made with a file. It was cast to rough shape and then filed up. It would make all the shapes you can't make on a lathe. James Naismith era um inglês que trabalhava para Henry Maudslay, o inventor do torno de corte. Após a morte de Maudslay em 1831, Naismith se mudou para Edimburgo, abriu o próprio negócio e se especializou em rodas de palhetas para barcos a vapor, peça grande demais para passar em uma plaina comum. Ele então criou em 1839 a ferramenta que se movia sobre a peça, na verdade a primeira plaina limadora. This is a shaper from the American Tool Works, built in 1906 right here in Cincinnati. The shaper does a real basic type of job for people. It basically shapes a piece of stock. It goes through an enormous amount of movement just to perform this simple task, though. Shapers can eliminate simple filing. It can also make keyways or notches for fitted pieces. As the stock is moved left or right, the cutting tool is moved back and forth. When the cutting tool moves to the home position or to the rear, the table moves over gradually, and then the cutting tool moves forward again and takes another bite off of the stock itself. A plaina mecânica teve um papel importante não apenas na criação de novos produtos, mas na criação de novas máquinas. Uma delas é a retífica de fresas, a terceira categoria de operatrizes. Ao contrário das anteriores, a retífica de fresas não foi criada na Inglaterra, mas na recém-independente América. Após a Revolução Americana, os ingleses tentaram manter a superioridade industrial, proibindo a exportação de máquinas operatrizes para os Estados Unidos. After the Revolutionary War, a lot of the technology was banned from the United States in the same way that we have embargoes against Cuba or
People would like embargoes against China today. If the political situation had changed, then the technology would have come in, very freely. We were the up-and-coming Yankees. England often looked down upon the United States in the types of machines that they produced, that they were inferior. They weren't of the quality of the British machines. And in some respects, that's very true. We didn't produce the types of these large, sturdy machine tools that the British did, but in many respects that worked in our favor because the machine tool industry changed so rapidly in the 19th century that we could afford to build little cheaper machines. Within 10 to 20 years, they were onto something new and different, and those machines were replaced. Whereas I think many instances the British stayed with their old reliable machines, and we surpassed them. A invenção da retífica de fresas é atribuída ao famoso americano Eli Whitney, mas há quem discorde. Whitney nasceu em 1765 em Westborough, Massachusetts, e ficou conhecido por criar o descaroçador de algodão. O inventor recebeu a patente e o direito exclusivo de fabricação. Mas a simplicidade da máquina deu início a uma onda de pirataria. A fim de pagar as despesas geradas pela defesa legal da patente, Whitney começou a fabricar rifles e construiu a primeira retífica de fresas para cumprir um contrato com o governo de entrega de 10.000 armas em um prazo recorde de 2 anos. Dizem, porém, que o grande Eli Whitney roubou o projeto do também fabricante de armas, John Hall. Mas, segundo o contrato do governo, qualquer operatriz poderia ser copiada, contanto que utilizada na fabricação de mais armas. Acredita-se que Hall criou a retífica de fresas e Whitney simplesmente a copiou, mas levou o crédito por ser o mais conhecido dos dois. I don't think they worried too much about whether somebody stole a patent or not, simply because communications aren't what they are today. I think that there is a tremendous amount of adaptation from one builder to another. A retífica de fresas realiza parte do trabalho de uma plaina mecânica. O metal é cortado por uma lâmina giratória, mas ao contrário da plaina, a ferramenta não recua após cortar a peça, o que agiliza bastante o trabalho. The milling machine is pretty much the brains of the machine tool shop. It's used for making precise cuts. This one is a horizontal mill, or what's sometimes referred to as a slab mill. You can adjust the stock that you're working on any axis. This table is moving the stock against the rotating, sharpened steel tool. The steel tool basically chips away or scrapes away small particles of the metal. Any slab of metal that needed to be milled off to a uniform height would be milled on a horizontal mill like this. Em 1878, a companhia Cincinnati Screw and Tamp fabricou a primeira retífica de fresas e pouco depois se tornou a maior fabricante do mundo. A really big break for the company came just about the turn of the century with the advent of manufacturers of bicycles. And the bicycle parts, of course, are made of metal. And there was a need in the growing bicycle industry to have milling machines to make the components for bicycles. A retífica de fresas foi de vital importância nos primórdios da indústria automobilística, quando Henry Ford começou a produzir os primeiros modelos T. Graças à sua maior eficiência, a retífica substituiu todas as plainas mecânicas em meados do século XX. Os fabricantes de retífica de fresas produziram um número sem precedentes de máquinas durante as duas grandes guerras mundiais. The production of airplanes, or the production of jeeps, or the production of personnel carriers, or the production of tanks, or even the production of guns and arms, is all dependent on metal parts, mass-produced metal parts.
In World War I, Cincinnati was very busy making basic machine tools, and we were making them for the factories that made war goods. In World War II, we were also extremely busy here and in making those same machine tools to support not just the U.S., but we were also supporting the Allies with machine tools during that period of time. And we were actually making components, portions of tanks, portions of personnel carriers. We were actually making those components in the factory at the same time we were making machine tools. Após a Segunda Guerra, as retíficas de fresas foram remodeladas para fabricar produtos em geral e absorver a elevação do padrão de vida nos anos 50. Em poucas décadas, esta máquina alcançou níveis de precisão e força nunca antes imaginado. E evolui até chegar aos modernos centros mecânicos que executam múltiplas funções em uma única peça. The precision with which you can make metal parts that fit together in a tight fashion is solely dependent on the precision accuracy capabilities of the machine tool that you use to make those parts. The more accurate the machine tool is, the more precisely you can control the dimensions of parts that ultimately mate together in an engine or in an aircraft or whatever the case may be. Precisão e permutabilidade são conceitos bem definidos hoje. Mas antes da retífica de fresas, partes supostamente idênticas sempre apresentavam diferenças. O operador tinha de lixar as peças para formar um par. Mas Eli Whitney afirmava que sua máquina era tão precisa que as peças de uma arma poderiam ser trocadas por peças de outra. O conceito foi batizado de peças intercambiáveis. E Thomas Jefferson aceitou a afirmação após examinar 10 armas, embora muitos ainda achem que Whitney exagerou na permutabilidade das peças. They were terrible. Jefferson was an enthusiastic amateur, but there's a lot of things he didn't know. And one thing he didn't know about was interchangeability. Whitney made one gun and 10 locks that supposedly would fit it. Well, that's easy enough to do if you spend time enough and money enough to do it, and he saved the contract that way. He fooled Jefferson and the War Department. Mas o conceito de peças intercambiáveis chegou para ficar. Logo, muitos fabricantes de armas como Robbins e Lawrence, Springfield e Colt aceitaram a ideia. A retífica de fresas trouxe uma nova precisão para os produtos criados. Mas não foi um feito exclusivo, já que outras 4 operatrizes tiveram um papel igualmente importante. A perfuração é uma prática muito antiga e sua ferramenta mais rudimentar é o trado, bastante conhecido pelos escoteiros. Um dos primeiros avanços na perfuração surgiu com a broca de ponta torcida, que retirava as raspas do buraco. A perfuratriz de blacksmith foi um dos primeiros modelos contemporâneos. This is the post drill, and as with any tool, it eliminates a lot of work from your task. Instead of having to push down on a drill that you might have had to push down with your shoulder and get maybe an inaccurate hole, the post drill mounts firmly and securely on a post in a shop, and then the power is kept constant when you're turning it by the flywheel. Do volante manual à correia a vapor foi um passo. E logo todas as lojas vendiam a perfuratriz mecânica, o quarto tipo de máquina operatriz. Os avanços não se resumiam apenas na área mecânica, mas também no metal com que as brocas eram fabricadas. Apesar de rígido, o primeiro aço de ferro e carbono era quebradiço. Em 1751, após a invenção do aço de cadinho, madeira cuja liga é feita em uma caldeira fechada, as brocas ganharam resistência e perfuravam metais mais rígidos. No início do século XX, as perfuratrizes eram utilizadas na fabricação de máquinas de costura, bicicletas e relógios. As máquinas que faziam mais de 30 furos de uma vez eram utilizadas para fabricar motores.
Hole-making happens to be the most common metalworking operation in industry. We make a lot of holes. Drilling machines come in all kinds of sizes because we make small holes, we make very large holes. Hole making is just so common that it's essential to manufacturing in almost every industry. I think some of the most impressive drilling machines today are those designed for high-speed hole making. Typically, these drill at speeds that you can hardly see the hole making process. It's so fast. Certain workpieces require hundreds, even thousands of holes. So the faster those holes can be made, the more efficient the drilling machine has to be. Os avanços do século XIX resultaram em melhores perfuratrizes e um novo tipo de operatriz, o esmeril. No século XVI, Leonardo da Vinci desenhou esboços de um amolador rudimentar. Por centenas de anos, o homem usou formas parecidas para afiar suas ferramentas. Em 1837, James Naismith, o mesmo que inventou a plena, patenteou o primeiro esmeril. Charles Norton foi um dos mais famosos fabricantes de esmeris. Quando a empresa Brown & Sharp mostrou desinteresse em fabricar a peça em larga escala, Norton viu sua grande chance. Em 1903, ele criou o esmeril Norton, capaz de amolar o eixo de um automóvel em apenas 15 minutos, trabalho que antes levava 5 horas para ser feito. O sucesso foi imediato. Henry Ford encomendou 35 peças para sua fábrica. O esmeril é indicado para trabalhos em metal pesado. Quando o aço é aquecido e esfriado em um processo que pode causar deformidades, o esmeril é uma das poucas ferramentas que podem trabalhar esta liga. Grinding is generally a process that's applied when extreme accuracy is very important because grinding can be highly controlled and it can be used to achieve levels of precision that would be impossible with other types of machine tools. O esmeril é utilizado pela indústria aeroespacial para modelar metais como o titânio, o inconel e o astalloy. Ligas resistentes criadas para suportar altas temperaturas. O esmeril moderno é a mais precisa de todas as operatrizes, capaz de moldar uma peça de 1 milésimo de polegada. A sexta categoria de operatriz é a serra elétrica, a mais simples das ferramentas. A primeira serra a vapor foi construída em Londres em 1663, utilizada basicamente para cortar madeira. O resultado foram inúmeras revoltas de lenhadores que acreditavam ter perdido sua função. Nada que preocupasse tanto, pois seu uso foi difundido apenas 100 anos depois. Em meados do século XVIII, grande parte das fábricas utilizava a serra para cortar metal antes de ser trabalhado. No início do século seguinte, a invenção da serra de fita foi possível graças à flexibilidade do aço. A lâmina giratória também era flexível, mas resistente o bastante para não deformar. Power saws are often the first machine tool that raw material is going to encounter, even though they may not have the same glamour that other types of machines have. They're still extremely important parts of the manufacturing process because they essentially create the workpieces that will go to other types of machine tools for complete manufacturing. A prensa de moldar, sétima e última categoria de operatrizes, não foi criada para cortar metal, mas para prensar e dar forma. Metalworking is broken down into two different types. One, you have the production of parts by the removal of metal in the form of chips. And that's what we do on a lathe, on a milling machine, on a planer. But then beyond that, you have a form of metalworking, which is the forming of metal by pressure, so that you use a press then to form it against a die. A prensa de moldar foi a última operatriz inventada. Um poderoso sistema de força vertical pressiona a máquina contra a base.
A matéria é modelada em uma matriz de metal pesado que dá a forma específica à peça. When I was young, my father wouldn't allow me to leave the car door open. I'd open the car for some reason and leave it hanging on the hinges. Nothing doing. That was a wooden body. And it didn't hold its shape, so you had to slam the door. But nowadays, you can let the door hang all you want to. It's all steel body. And as the volume of cars went up, they started making the parts in presses instead of in woodworking shops. Mais uma vez, a Operatriz foi de grande importância durante as duas guerras mundiais na fabricação de peças para tanques, jipes, munição e inúmeros itens bélicos. Hoje as prensas são mais complexas e precisas, moldando o metal na forma de objetos para todo tipo de utilização imaginável. A seguir, as máquinas operatrizes de última geração. As máquinas operatrizes são um legado da Revolução Industrial e desde os anos 60 seu design original vem sendo elevado a um novo nível de sofisticação. As maiores mudanças ocorreram na parte de controle. A posição das ferramentas e a velocidade das máquinas eram controladas manualmente através de volantes. No início dos anos 50, os volantes passaram a ser controlados por cartões perfurados que acionavam uma sequência numérica exata. A sequência podia ser repetida e o processo foi chamado de controle numérico. Tal sistema foi inventado em 1947, quando John Parsons programou uma retífica com um cartão perfurado da IBM. Foi o início de uma nova era. Biggest change in machine tools occurred with the introduction of numerical control. That basically made it possible to automate the entire machining operation. Instead of relying on the operator turning hand wheels, the motion of the machine is basically directed by the numbers that are read off a tape and then translated into corresponding motions that will duplicate the shape that the designer had in mind. Everybody thought this was a great innovation where you had a paper tape that ran through a machine and you put your workpiece on. When machines became more automated, then they would have one man to set the machine up and an operator who simply put the workpiece in, push the buttons to start the machine, take the workpiece out, put another workpiece in, and there the responsibility was on the setup man. O sistema de controle numérico foi aperfeiçoado com a ajuda dos computadores nos anos 60. That training and experience resides in the computer that controls the machine tool. And that's made it possible for the machine tool to do things that were simply impossible when they were operated by hand. We can do things that involve accuracies and shapes that would simply be beyond the capability of the machinist's ability to coordinate eye and hand to turn the wheels that move the workpiece or move the spinning tool against it. Com o controle computadorizado, é possível fabricar peças mais complexas em uma operatriz. Complexidade esta encontrada atualmente em uma série de produtos criados originalmente em uma máquina operatriz. Os robôs também contribuíram muito para a agilidade das máquinas e das ferramentas. The automatic tool change mechanisms are unique mostly to the machining centers. In the machining centers, they can utilize many tools, from a 40-tool magazine up to 400 and 500 tools in a magazine. Por definição, a lâmina de uma máquina deve ser mais rígida do que a peça trabalhada. Com a evolução dos metais, as operatrizes tiveram de incorporar técnicas ultramodernas de corte. Muitas operatrizes utilizam um processo chamado mecanismo de descarga elétrica.
Movida a eletricidade, a ferramenta usa elétrons para vaporizar o material ao invés de cortá-lo. They use the energy of a spark to essentially explode a microscopic bit of material away from the surface. This is microscopic, so it's something you can't see with the eye. But as that heat builds up to a certain point, at least as hot as the temperature of the sun, a small bubble of gas forms, and when that bubble of gas explodes, it blows away a microscopic bit of metal from the surface. Como uma serra de fita, um fio elétrico microscópico corta o metal com precisão cirúrgica. O corte não deixa nenhuma saliência, eliminando a possível utilização de uma segunda ferramenta. Algumas das mais modernas operatrizes em desenvolvimento sequer fazem uso de partes de metal. Na companhia Cincinnati Machine, uma combinação de várias tecnologias está sendo aplicada na criação de um material mais resistente do que o titânio, embora mais leve do que o alumínio. Basically, for 100 years, machine tool builders have been creating machines that take raw components such as cast iron, steel, or titanium, and by machining and cutting, we remove metal in order to create a finished part. This is the reverse process where we take the actual material, in this case fiber composite material, and we lay it and place it, building up the finished part for our customer. What I'll show you here is the actual fiber threads, fiber strands that are running through these 32 toes. Os fios múltiplos permitem moldar a fibra em uma trama lisa e uniforme. O material é aquecido por fusão e cortado do tamanho exato. Quando utilizado na fabricação de aviões, algumas aberturas são deixadas para as portas e janelas. I think that in the next 10 years, we will still see the computer and communications technologies as the fundamental driver of innovation in the machine tool industry. It has been a driver for the last 20 years. We expect to see that knowledge start to become embodied in the machine tool itself. And it's the computer and the evolution of computer and motion control technology that's allowing that to happen. Desde os primórdios nas pequenas oficinas de Londres até os modernos centros mecânicos controlados por computador, as máquinas operatrizes são o centro da revolução industrial. Não restam dúvidas de que certamente modelarão nosso futuro, assim como indiscutivelmente modelaram o passado.